Bom dia a todos e todas. Agradecer a oportunidade a vocês, o convite dos organizadores desse seminário. Gostaria de ter estado com vocês mais tempo, andei olhando os trabalhos apresentados no GT e, se não for possível, vou ler certamente a partir dos anais. Espero que isso ajude a gente a prorrogar o nosso contato que se inaugura aqui. Eu tenho me interessado recentemente, a partir do último livro do Boltanski, que chama Sobre a Crítica, que eu tenho a impressão que ele está disponível em inglês, inclusive na internet, mas suponho que se a leitura em francês já não é mais simples, em inglês talvez isso complique, mas para vocês saberem que ele está acessível. Onde ele trabalha essa relação do que eles chamam da sociologia crítica, basicamente o grupo formado por Bourdieu, e a sociologia pragmática, na qual ele procura se inscrever, sob o nome de sociologia pragmática da crítica, e a obra a partir da qual, esta sobre a crítica, ele procura fazer um diálogo entre essas duas perspectivas. Em primeiro lugar, ele parte das críticas feitas à sociologia crítica, como sendo uma sociologia da suspeita. Ela trataria de desvendar o que estaria oculto sobre as ilusões dos atores. Então, supõe-se que, erroneamente, essa sociologia acredita que os sujeitos estão coagidos em permanência por violências simbólicas e teriam seu juízo dopado. Por outro lado, a sociologia crítica vê nos pragmáticos um problema de despolitização dos atores. Eles não estariam disponíveis a contestar, a criticar, digamos, a sociedade como ela é, dando prioridade à aparência dos acordos, em detrimento das inquietações que, segundo a sociologia crítica, estariam presentes na vida social. Já há algum tempo, alguns autores sugeriram esse diálogo. Tem um texto da revista Les Annales, de 99, Benatuil, também via esse potencial de encontro. Vandenberg, que Pers mais recentemente, em 2010, sugeria essa convergência potencial entre a capacidade interpretativa dos sujeitos, que está presente no Boltanski, e a teoria crítica da sociologia da dominação do Bourdieu. Agora, em 2010, esse livro da crítica, o Boltanski sugere que falar da possibilidade da crítica implica reconhecer que a atividade social não pode ser constantemente crítica, que a forma crítica se destaca sob um fundo de adesão tácita à realidade corrente, que é tomada como dada, onde operam as instituições com as quais se confronta a crítica. Então, as instituições, para ele, seriam dispositivos que asseguram a manutenção da ordem, mas que só ganham sentido quando são postos sob ameaça constante, ainda que desigual, no tempo e no espaço dessa possibilidade da crítica. Então, haveria duas estratégias de pesquisa, segundo ele. Uma, a concentrar-se nas disputas, quando a crítica se explicita, de forma direta, onde os protagonistas oferecem interpretações distintas sobre o mundo, e, em sentido contrário, tomar por objeto os meios que são mobilizados para absorver essa incerteza, de modo que haja, diz ele, a realidade tal como ela é, ou seja, as funções institucionais. Você não poderia analisar separadamente. Você tem uma tensão permanente, nesse sentido, porque as instituições estariam operando frente à possibilidade da emergência de uma contestação da realidade como ela é. E aí vai fazer uma distinção entre a realidade, que é conformada pela ação das instituições, e o mundo, que a partir do Wittgenstein seria tudo que acontece, de onde a crítica, os sujeitos recolhem elementos para criticar a realidade. E ele pretende, portanto, fazer essa articulação entre a semântica, o papel das instituições dizendo qual é o sentido
das coisas, e a pragmática, quer dizer, a observação das ações e das interpretações. Bom, então eu tentei fazer um exercício muito preliminar dessa perspectiva aplicada à constituição do problema público do meio ambiente. No caso, como operam as instituições construídas em seu nome, né, considerando que elas o fazem, notadamente, frente à possibilidade constante da crítica. Então, é como se fosse, o que eu acho que pode-se buscar, seria a pragmática das instituições. Como é que as instituições operam, você pode perceber a sua ação situada. Nesse sentido que eu faço essa solução assim, hipernótica, né? Dizer que você não tem estruturas ocultas, mas você tem, não é a suspeita do que está oculto, você tem um trabalho permanente de construção da insuspeição. Né? Quer dizer, como é que as instituições operam para que a crítica seja atenuada, neutralizada, mesmo antecipada. E aí eu apliquei a esse processo mais recente, né, de ambientalização de práticas e discursos e instituições, e identificando na sua gênese uma série de dispositivos que procuram, digamos, conformar a realidade, prevenindo a crítica ambiental. Então, o primeiro dispositivo, eu vou lá numa proto-história do meio ambiente antes dele existir, né? Antes dessa recente constituição do problema, mas onde a gente já poderia perceber, a partir de uma série de fontes históricas, né, a prevenção da emergência de controvérsias públicas nesse campo. Vou pegar o Alain Corbin, por exemplo, um historiador, que vai mostrar como tem um processo de naturalização do que hoje nós chamaríamos de poluição, né, no capitalismo industrial nascente. Certamente você já teria uma crítica, se você pega o livro como do Engels, a presença de uma contestação daquelas condições de gestão dos espaços comuns frente a uma industrialização nascente. Mas diz o Corbin, toda a ansiedade associada aos supostos males dos miasmas e emanações contrasta com a tolerância dos peritos frente às emanações industriais. Toda uma discussão desse urbanismo higienista nascente, né, preocupado com as epidemias, os problemas da concentração populacional nas cidades, mas uma perfeita condescendência com tudo aquilo que viesse da gestão inovadora dos espaços não mercantis comuns pelos nascentes grandes interesses industriais. Então, dizer, é grande o otimismo dos sábios e sua confiança na capacidade do progresso técnico de limitar os efeitos indesejáveis das fábricas. A missão dos conselhos de salubridade, já tinham conselhos na época, é de tranquilizar as ansiedades provocadas pelas pestilências fabris, propiciar quietude às vizinhanças das indústrias. Os peritos higienistas são lentos, desqualificam a denúncia de incômodos, dão consentimento, praticam uma propedêutica do progresso técnico. Então aqui eu já estou vendo essa coexistência, né, entre a crítica e toda uma série de discursos e instituições habitadas basicamente por esse saber perito, que vai alimentando, digamos, um silêncio estrutural sobre as práticas, diria eu, de privatização de fato desses espaços não mercantis, a atmosfera, por exemplo, né, que são mediadores desses impactos hoje ditos ambientais indesejáveis. Então aí essa questão não é assumida, portanto, pelo capital, né? Embora lá nos anos 20, se a gente pegar um economista neoclássico chamado Pigou, que é um sujeito que, no meio de uma discussão dele sobre bens coletivos e como aplicar a economia neoclássica a bens que não são mercantis, ele vai dar um exemplo, ele não fala de uma questão ambiental, mas ele dá um exemplo que é nitidamente esse, o problema ambiental do capital. Uma fábrica que polui a fábrica do vizinho, corrói o equipamento e aí prejudica o cálculo nacional e o camarada vai falir porque o sistema de preço não contempla esses impactos que eu estou chamando de privatização da atmosfera,